Continuando nosso conteúdo sobre eletromagnetismo, tá? Vamos ver a parte de indução eletromagnética, que também faz parte do conteúdo de eletromagnetismo. Eu resolvi separar essa parte porque a parte básica ou fundamental para o entendimento do conteúdo de máquinas elétricas, tá? Que se dá em função da indução eletromagnética. Indução eletromagnética é a capacidade de induzir uma tensão barra corrente elétrica em um meio condutor, sem a necessidade de contato físico, usando as propriedades magnéticas ou eletromagnéticas. Resumindo, o que é que seria isso? Aqui nós temos uma figura, tá? Seria basicamente o que eu tenho, é a capacidade, tá? Que eu tenho de forma indireta, certo? Eu tenho aqui um sistema, uma espira, tá, colocado em um núcleo de ferro, tá, onde quando eu alimento essas bobinas, certo, aqui fechando esse interruptor, de forma indireta eu tenho uma tensão aqui, irá circular uma corrente aqui por essa espira, e de forma indireta, sem contato físico entre essas bobinas aqui, eu vou ter nessa outra bobina aqui, consequentemente, uma tensão e uma corrente induzida nela por meio do eletromagnetismo, ou seja, das propriedades magnéticas. Eu vou ter um campo magnético induzido aqui, vou produzir, quando eu alimento aqui essa bobina, eu vou produzir um campo magnético, vai ter um campo magnético que vai estar circulando por esse núcleo de ferro toroide, tá? Esse campo magnético vai passar por dentro dessa outra bobina aqui, dessa bobina 2, tá? E consequentemente, eu passar esse campo magnético por dentro dessa bobina 2, vou ter uma tensão e uma corrente induzida sem o contato elétrico aqui entre essas bobinas, tá? No caso aqui, quando eu alimento, fecho estou aqui alimentando essa primeira bobina aqui, vai gerar uma tensão e uma corrente induzida aqui em um sentido, tá? Que é um galvanômetro, tá? Conhecido um voltímetro, tá? Vamos simplificar isso aqui para que seja um voltímetro, e ele vai se movimentar em um sentido, tá? Esse sentido que ele se movimentar para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo, simplesmente vai nos indicar o sentido, tá, da tensão elétrica, se ele está no sentido entrando ou saindo da bobina, em função do campo magnético que é criado, ou seja, do sentido das linhas de campo magnético. Se porventura, tá, nessa figura aqui, eu inverter a polaridade dessa fonte aqui de alimentação, automaticamente, quando eu energizar, fechar esse interruptor aqui, automaticamente o sentido será o oposto ao anterior, que foi gerado por isso aqui, porque eu vou ter a mudança do campo magnético do sentido. O campo magnético, onde estava indo em um sentido, agora está vindo em outro sentido, e automaticamente a tensão também induzida será invertida. Como isso foi descoberto? Tá? Em 1831, Michael Faraday descobriu o princípio da indução eletromagnética, e ele definiu ou deduziu que se um condutor atravessar as linhas de força magnética, ou as linhas de força magnética atravessar um condutor, induz-se uma FEM, uma força eletromotriz, nos terminais desse condutor, ou seja, eu tenho uma tensão induzida nos terminais desse condutor. Tá? Aqui nós temos uma figura, tá? Uma imagem que ilustra esse princípio, tá? Ou seja, esse princípio da indução eletromagnética, onde eu tenho as linhas de campo magnético aqui de um ímã, tá? Ou de dois ímãs, um no polo norte e outro no polo sul. As linhas saem do polo norte para o polo sul, e aqui eu teria um condutor que eu vou passar movimentando aqui por meio dessas linhas, desse campo magnético, tá? O que é que acontece? Quando eu coloco o meu condutor em movimento, tá? Quando ele sai da posição 1 para 2, tá? Há um movimento, tá? Lógico, as linhas de campo não estão apenas nesse ponto central aqui, elas passam pela lateral também aqui. Quando esse condutor corta
ou melhor, esse condutor atravessa essas linhas de campo, há uma geração de corrente elétrica ou tensão induzida. Passará a ter uma tensão e uma corrente induzida nesse condutor. Consequentemente, meu galvanômetro ou multímetro irá registrar aqui um sinal de tensão elétrica em um dos sentidos, como por exemplo no sentido B, quando eu movimento aqui. Tá? Porém, se eu parar esse condutor no centro, tá? Parar o movimento, essa tensão vai zerar na posição 2. Se eu fizer o movimento completo da posição 1 para 3, eu vou ter uma tensão induzida maior, ou seja, tem um movimento maior, tá? Se eu voltar da posição 3 para a posição 1, eu vou ter uma tensão no sentido oposto. No caso aqui, seria na posição A, como foi adotado aqui, por exemplo. Beleza? Ou seja, para que eu tenha essa tensão barra corrente induzida, eu tenho que ter um movimento sobre as linhas de campo magnético. Tá ok? Agora eu vou demonstrar, fazer um exemplo prático, um vídeo, colocar um vídeo aqui, tá? Onde eu tentei demonstrar essa experiência, essa atividade. Claro, eu utilizei simplesmente o condutor conforme a ilustração aqui. Claro que eu tive uma pequena tensão induzida, certo? Porém, quanto a gente sabe que uma tensão induzida em um condutor, se eu tenho várias voltas, se eu tenho uma espira, tá? Uma bobina, se eu aumento a quantidade de espiras, eu tenho uma bobina, eu vou ter mais tensão induzida. A tensão vai ser maior por conta do campo magnético, porque aqui eu vou ter um campo magnético, a corrente circulando por esse condutor, eu tenho um campo magnético. Quanto mais condutores associados, esses pequenos campos magnéticos se somam e aumenta essa tensão induzida nele, tá? Aqui eu vou colocar o vídeo, tá? Ilustrando essa experiência, e depois a gente continua com a explicação aqui sobre a indução eletromagnética. Vamos ver o vídeo. Aqui, galera, eu vou tentar demonstrar a experiência de Michael Faraday, tá, de indução eletromagnética, onde consiste em um condutor, tá, passar por um campo magnético, tá, cortar um campo magnético a uma certa velocidade, e ele gera uma tensão induzida nos seus terminais. Tá? Aqui eu estou com o meu multímetro, tá, na escala de tensão, certo, onde ele está medindo do comum ao terminal positivo, no caso ali é o V, tá? E aqui eu estou usando esse cabo, tá indo e voltando aqui, onde é um circuito fechado, certo? O nível de tensão está 0 volt, tá bom? Quando eu circular um campo magnético, na verdade eu não vou circular, passar o condutor pelo campo magnético, eu vou movimentar o campo magnético em função do condutor, porque fica mais fácil, que eu não tenho como movimentar aqui, tá? O condutor, manter o campo magnético fixo, tá? Uma distância, e passar o condutor, porque me faltam mãos, tá? Aí dessa forma aqui eu vou utilizar um ímã comum e um ímã de neodímio, tentar aproximar eles para ficar fazendo uma força magnética e movimentar ele por esse condutor, tá? Notem que quando eu movimentar passando pelo condutor, ele vai gerar em um sentido uma tensão positiva e no outro sentido uma tensão negativa. Com isso, foi demonstrado, tá, na prática, a indução eletromagnética. Após essa grande produção dos estúdios televisivos do Brasil, tá, vamos continuar com o nosso conteúdo aqui de indução eletromagnética. Em resumo, o que é que nós temos? Quando as linhas de força são interceptadas ou interceptam o condutor, uma força eletromotriz é induzida nesse condutor.
é preciso ter movimento entre o condutor e as linhas de força. Ao mudar o sentido do movimento, o sentido da força eletromotriz mudará. Tá? Ou seja, são 3 observações que eu tenho para conseguir identificar por meio dessa atividade prática. Tá? Lei de Faraday. O valor da tensão induzida depende do número de espiras da bobina e da velocidade com que o condutor intercepta o fluxo magnético. Para determinarmos a tensão, nós temos essa seguinte equação, onde eu tenho a tensão induzida é igual ao número de espiras vezes a variação do campo magnético, do fluxo magnético em função do tempo. Tá? Onde nós temos aqui o IND, que é a tensão induzida em volts, N é o número de espiras da minha bobina, e aqui a delta phi barra delta t é a velocidade em que o fluxo magnético é interceptado ou intercepta o condutor em Web por segundo. Tá? Seria a variação do fluxo em função do tempo. Tá? Quantos webs por segundo eu vou ter que movimentar, ou seja, cortar essas linhas de campo. Tá? Quando a gente observa essa equação, tá, nós determinamos ou notamos que a tensão induzida é determinada por 3 fatores. Três fatores influenciam nesta tensão induzida. Primeiro, a intensidade de fluxo. Quanto mais linhas de campo forem cortadas pelo condutor, maior será a tensão induzida. Ou seja, quanto maior a intensidade do fluxo magnético, maior será a tensão induzida. Tá? Pela própria equação, tá? Se eu tenho lá a variação do fluxo for maior, a minha tensão induzida vai ser maior. Tá? Um outro ponto é número de espiras. Quanto mais espiras houver, tá, na minha bobina, mais alta será a tensão induzida, tá? Porque o espira é um fator de multiplicação na minha equação lá. Se eu aumento essa quantidade de espiras, automaticamente eu vou aumentar a tensão induzida resultante, tá? E um outro ponto, a velocidade de interseção, no caso aquela velocidade, aquela relação entre o fluxo magnético em função do tempo, né? Quanto mais rápido o fluxo magnético for interceptado pelo condutor, mais alta será a tensão induzida, porque em um intervalo de tempo pequeno eu vou cortar, ou seja, eu vou ultrapassar mais linhas de fluxo magnético. Essa velocidade eu poderia dizer que é para uma determinada área, um espaço. Se eu tenho um tempo menor, tá, consequentemente eu vou ter uma velocidade maior, ou seja, mais tensão induzida, ou seja, a tensão induzida vai ser maior, beleza? Agora aqui nós vamos ver um pouco sobre a lei de Lenz, tá? Sobre essa tensão barra corrente induzida, tá? Quando surge uma corrente produzida por uma tensão induzida, ou seja, naquele meu condutor lá, quando circula, tá? Vamos imaginar um condutor, tá? Ou uma espira. Quando eu faço um movimento ou do condutor da espira ou então do campo magnético, que dá a mesma coisa, tá? Certo? Quando é produzida uma corrente induzida, ou seja, uma corrente que é produzida por meio de uma tensão induzida de forma indireta, por meio do campo magnético, gera uma tensão, uma diferença de potencial entre os terminais, tá, da minha bobina. E se tiver alguma carga, alguma coisa que consuma isso, eu vou ter uma tensão, uma corrente circulando por essa bobina, tá? Aí haverá, tá, a criação de um campo magnético no condutor, como a gente já tinha visto anteriormente no material de eletromagnetismo. Então eu estou circulando uma corrente por um determinado condutor, espira ou pela bobina, e haverá sim a criação de um campo magnético, que até a gente utiliza a regra da mão direita para identificar o sentido desse campo magnético, ou seja, o sentido do polo norte desse campo magnético, tá? Porém aqui
a lei de Lenz define que esse campo magnético que se forma no condutor, tá, ou na bobina, tá, ele se opõe à variação do campo externo. Ou seja, se o campo magnético aumentar, tá, eu estou fazendo o movimento, o campo magnético aumenta, o campo magnético externo aumentar, o campo magnético no condutor será no sentido oposto. Ou seja, se eu estou introduzindo um ímã em uma espira, tá, em uma bobina, no sentido entrando do norte, iniciando pelo polo norte, então, nesse movimento passando pelo norte e consequentemente sul, por dentro dessa bobina, esse campo está aumentando, tá? Eu estou aumentando a concentração das linhas de campo, eu estou aumentando ele. O polo que vai ser criado nessa minha bobina vai ser oposto a esse campo, ou seja, se eu estou entrando com norte, ele vai criar na bobina, tá, um polo norte na entrada, e na sua saída seria um polo sul, ou seja, em oposição. Se o campo magnético diminuir, ou seja, esse campo magnético ele diminuir, ele vai criar um campo magnético no condutor no mesmo sentido do campo que está originando, do campo externo. Ou seja, se eu aumento o campo, ele é em oposição. Se eu diminuo o campo, ele fica com o mesmo sentido. Ou seja, se ele cria o campo norte em um lado, se eu diminuo, ele vira sul, tá? Aqui nós temos uma figurinha para ilustrar isso aqui, ó, que eu tinha dito. Quando eu tenho um movimento aqui, tá, desse ímã, o sentido aqui dessa bobina, ou seja, eu coloco o ímã que está movimentando ele. Nesse exato momento que eu paro ele aqui, ó, nessa posição central, se eu tenho um polo norte aqui, tá, eu vou ter uma tensão e uma corrente induzida, tá, consequentemente ter uma tensão, e se eu tenho alguma carga, eu vou circular essa corrente, então eu vou ter uma corrente induzida, eu vou ter circulação de corrente por essa bobina, tá. Como eu tenho a circulação de corrente por essa bobina, eu tenho um sentido de circulação dessa corrente em função da tensão gerada, tá? Consequentemente, o polo, tá? Mesmo meu ímã tendo o polo norte aqui e o polo sul aqui, tá? Ele quando for passando aqui, tá? Aqui desde o início aqui vai ser criado um polo norte, tá? Aqui é o polo norte da bobina. O polo norte do ímã seria esse aqui, tá? Aqui seria o polo sul. Porém, na bobina aqui vai ser o polo norte e aqui vai ser o polo sul, tá? Porque eu tenho a entrada aqui, ou seja, eu crio um campo em oposição ao campo externo, tá? Qual é a oposição ao campo externo? O campo externo está aqui, ó, norte, oposição ao campo que está entrando aqui vai ser norte, ou seja, minha bobina vai ter um campo magnético aqui criado norte, que é oposição ao campo que está sendo externo, originando ele, tá? Se eu tenho um campo, um polo norte aqui na minha bobina, consequentemente eu consigo identificar o sentido da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica vai estar subindo aqui. Pela regra da mão direita, a gente sabendo, definindo que esse campo aqui é o norte, tá? Porque ele é em oposição ao campo gerador, que no caso seria esse aqui, tá? A intensidade de corrente vai circular nesse sentido aqui, tá? É basicamente isso aqui, ou seja, se eu tenho um campo criador, o campo que é criado é em oposição a ele, ou seja, quem criou esse campo na bobina aqui foi esse campo norte aqui, tá? Se for o campo norte, aqui automaticamente na bobina vai ser o polo norte, tá? Aqui é um polo norte e o polo norte em oposição. Consequentemente, o sentido da corrente vai ser aqui para cima, beleza? Se eu invertesse, colocasse aqui o polo sul, aqui girasse cima, colocasse aqui o polo sul, automaticamente aqui na minha bobina seria um polo sul e consequentemente a corrente mudaria de sentido. No lugar de estar subindo, estaria descendo aqui, tá? Nesse sentido que foi adotado aqui. Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo bem simples, tá? O fluxo de um eletroímã é de 6 Wb. O fluxo aumenta até 12 no intervalo de 2 segundos. Determine a tensão induzida na bobina composta por 10 espiras, tá? Primeiro ponto, eu tenho que ter a variação do fluxo, tá? A variação do fluxo vai ser 12 menos 6, ou seja, quanto ele variou do máximo para o mínimo, ou seja, ele variou 6 Wb,
tá ok? Depois disso eu tenho o intervalo de tempo, a variação do tempo é de 2 segundos, tá? E aqui eu tenho a tensão, a fórmula da tensão induzida, que vai ser o número de espiras, que no caso 10 espiras, vezes a variação do fluxo, que no caso 6 Weber, dividido pelo tempo, 2. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 10 dá 30. Nesse caso aqui, eu teria uma tensão induzida nessa bobina de 30 volts, tá ok? Exemplo bem simples para a gente começar aprendendo essa parte aí de cálculo, tá? Simplesmente as introduções. Nós teremos questões mais aprofundadas no decorrer do tempo, tranquilo? Essa é a parte de indução eletromagnética, beleza?